Opa, professor, aqui é Daniel. Meu artigo vai ser do Crispin Cook, do Early Branching Lineage Signify Ancestral Traits. O autor ele começa falando sobre várias interpretações errôneas sobre a filogenia, no caso. Ele vai falar que cada ramo de uma árvore que se bifurca vai formar dois grupos irmãos originados de uma única linhagem ancestral, como a gente já inferiu nas aulas. Como a gente já inferiu há muito tempo. Mas uma vez que elas se separam, o acúmulo das apomorfias e a preservação de algumas plesiomorfias vão fazer com que ambos lembrem seus ancestrais em diferentes aspectos. Então, um estudo que não leva em consideração isso vai acabar gerando comparações meio problemáticas entre seres viventes e ancestrais. Ele também fala sobre os grupos irmãos que, embora eles divirjam nas suas apomorfias de forma independente, não necessariamente o grupo com menos espécies é basal, e os modelos são falhos em demonstrar isso. Os grupos irmãos, assim que há a cladogênese, o acúmulo de apomorfias deles passa a ser independente. Com o acúmulo independente, não tem necessariamente como correlacionar essas características. E nem tem como afirmar com certeza que as características que eles compartilham sejam de ancestrais ou fruto de pressões seletivas convergentes, sejam uma simples homorfia. Na parte de como interpretar essas árvores filogenéticas, ele vai falar principalmente sobre árvores assimétricas, que as interpretações dessas árvores podem fazer parecer que existem várias linhagens divergindo de um único ramo, o que não é verdade. Essas árvores de balanceados também, ou no estilo favo de Hennigan, podem levar a crer que houve uma divergência múltipla também. E a árvore que ele dá como correta seria essa da A. Essas imagens são todas retiradas do artigo, as que mostram árvores filogenéticas. Nela, ele vai dar uma diferenciação entre o caractere basal, o estado ancestral, o caractere derivado e um nodo de referência. Além disso, um grupo divergente que não é nem basal e nem necessariamente derivado. Então, assim, eles evoluem de forma totalmente independente entre si. Um exemplo que ele vai citar vai ser o caso das angiospermas. Angiospermas são divididas hoje em dia, desde a década de 70, na última convenção que houve, em angiospermas basais, formadas pelas magnolídeas, que são a imagem à esquerda, e os outros dois grupos seriam monocotiledôneas e eudicotiledôneas, que substituem dicotiledôneas, que seriam um grupo parafilético. A imagem da direita vai mostrar uma rosídia, que é uma eudicotiledônia, uma angiosperma não basal. Mas nesse caso, vai gerar interpretações problemáticas, porque essas angiospermas basais não necessariamente têm apenas caracteres basais. Não dá para inferir, por exemplo, que Nymphaeaceae, que é uma angiosperma altamente especializada para a água e para viver em água, seja necessariamente basal. Um exemplo que ele dá, alguns exemplos que ele dá seria, por exemplo, Calicantalis, que foi hipotetizada como um arquétipo de angiospermas, como a flor que nós temos hoje em dia, que é mais parecida com a angiosperma ancestral. Ele também vai citar um suporte para que Ceratophyllum fosse o grupo irmão de angiospermas, que foi inferido simplesmente pela análise de caracteres, abre aspas, primitivos, identificados nas flores dessas plantas. E
esse DNA ancestral, esse conteúdo DNA ancestral, que foi primeiro inferido em Ceratóphyllum, também vai ser mais tarde inferido no no grado Anita, que é formado por vários grados com poucas espécies se representando. Todas as angiospermas basais juntas têm mais ou menos 2.000 espécies, e nós sabemos que, a grosso modo, angiospermas são as maiores representantes da biodiversidade vegetal. São o grupo mais complexo e também o grupo mais diferenciado, que eu digo, que tem o maior número de espécies. O grupo que teve maior potencial de colonização na era atual. Também teve questões como Amborella, que foi representada como uma angiosperma de primeiro estágio evolutivo, por causa da flor, e como angiosperma mais antiga. E quando o grupo Oryza, que é o grupo do arroz, que representa as gramíneas inteiras, foi colocado como o grupo irmão de angiospermas. Mas isso gerou muitos problemas, porque o grupo Oryza depois foi descoberto que existe uma afinidade muito maior dele com gimnospermas, que, embora sejam espermatófitas, são plantas não floridas. Então isso acabou gerando vários problemas de interpretação da filogenia dessas plantas. A divergência, no caso, é um fruto de discussão até hoje, que ele era conhecido como o abominável mistério de Darwin, no caso. Porque até hoje não se tem registro fóssil do grupo ancestral ou irmão de angiospermas que possa ser inferido. E, posteriormente, que no caso aqui eu coloquei os cladogramas de angiospermas do próprio artigo. Entre eles tem o Oryza aí, bem em destaque. Ele também fala, assim, também é dito que esses estudos, eles levam em consideração como é que eu posso dizer? Uma amostragem inapropriada, no qual eles levam em consideração apenas um grupo que tenha poucos representantes de espécies na atualidade, em vez de levar uma comparação feita por dois lados, que seria mais adequada e acabaria com uma amostragem maior, uma amostragem máxima da diversidade de traços na filogenia. Isso poderia facilitar achar um ancestral, e poucos estudos fazem isso. E depois ele vai falar sobre os diferentes métodos para inferir tudo isso. Os diferentes tipos de modelos matemáticos que vão inferir tudo isso. Entre eles, o da parcimônia é bastante citado como sendo o que produz menos dados, sendo mais inexato. Só que ele também fala que em algumas situações ele se sucede. Eu vou falar mais disso mais pra frente. E ele também fala muito sobre as limitações de cada modelo de interpretação filogenética. Esses modelos, tem poucos estudos que foram analisados por ele que vão mostrar alguma preocupação de análise mais profunda da filogenia. Isso vai ser bastante problemático, porque além dessa evolução independente, você também tem que levar em consideração fatores geológicos, climáticos, que não necessariamente a gente tem informação, para saber a quais pressões evolutivas estes grupos fósseis foram expostos. Fora que nada garante que a primeira angiosperma, as angiospermas mais basais, como eles gostam muito, como muita gente gosta de falar, seriam necessariamente as mais populosas. O grupo que originou as angiospermas pode não ter sido muito representativo no registro fóssil, porque não foi muito representativo em biomassa. Seriam grupos menores que deram origem
a outros. E não dá para colocar, por exemplo, a falta de câmbio em algumas angiospermas basais ou todas as adaptações à vida aquática de Nymphaealis, por exemplo, como um traço primitivo. Claramente não é um traço primitivo. Então, por que colocá-la como uma angiosperma basal? Seria só porque ela compartilha alguns outros traços que não são compartilhados pelas rosídeas e asterídeas e monocotiledôneas? Nada garante tanto que na verdade, as rosídeas teriam menos traços em comum com seu ancestral que as magnoleídeas. Isso é uma coisa que o autor bate bastante na tecla. As linhagens, uma vez que se separam, evoluem de forma totalmente independente. Elas não vão necessariamente exibir em grupo de espécies, em número de espécies viventes, como eu posso dizer, uma exatidão em relação ao ancestral. Não é só pegar um grupo com poucas espécies viventes e dizer isso aqui é o ancestral. É uma coisa muito mais complexa. A gente vai ter, por exemplo, num caso bem sucedido, a gente teria um artigo que eu me lembrei agora dele, que ele tenta analisar traços de répteis marinhos que a gente sabe que já são extintos, levando em consideração muita coisa. São vários registros fósseis, além das comparações filogenéticas, em, em, em vários ângulos diferentes. A gente vai ter, por exemplo, biologia de desenvolvimento animal, que vai ser usado como, por exemplo, as placentas nos répteis marinhos, ou, por exemplo, oviviparidade, ou viviparidade, ou oviviparidade, ou oviparidade, também como funções necessárias para a dominação do ambiente pelágico como um todo, pegando como exemplo baleias e outros mamíferos que hoje em dia ocupam o nicho ecológico desses répteis marinhos. Mas toda essa informação gigantesca foi utilizada apenas para inferir num estudo, e ainda com uma margem de incerteza, que em alguns casos chegou a 99%, em outros chegou a 86,7%, de que répteis marinhos teriam desenvolvido viviparidade e determinação genética dos sexos em comparação com a determinação térmica dos sexos exibida em outros répteis atuais. Então, foram muitos modelos matemáticos usados, entre eles o da parcimônia, nesse artigo, para aferir isso. E foi para aferir um único traço. Não há como aplicar isso em filogenias extremamente extensas, principalmente porque a maior parte das filogenias a gente não tem os traços ancestrais que eu citei. A gente não vai ter fossilização do desenvolvimento dos animais. Embora a gente tenha alguns ovos de pterossauros e placentas em ictiossauros ou em baleias ancestrais, a gente não vai ter cada passo evolutivo. Então é difícil colocar grupos como mais basais ou menos basais unicamente se baseando nisso. O caso das angiospermas é um dos mais populares, mas acaba sendo apenas mais um. Esses modelos eles foram desenvolvidos para assumir coisas simples, não para assumir uma coisa tão complexa quanto a filogenia de um grupo inteiro com dezenas de milhares de representantes, como as angiospermas. Então, a interpretação intuitiva desses traços mais ancestrais dessas árvores filogenéticas, vão, de forma comum, levar a erros, levar a falácias, de que uma espécie com poucos representantes atuais vai ser necessariamente ancestral. É basicamente isso que o cara quer averiguar no artigo. É basicamente isso que ele quer dizer, um artigo opinativo, né? Me desculpe por qualquer barulho que a minha gata tenha feito, tá?
Só tô enrolando os últimos 10 segundos pra dar os 15 minutos.